No próximo capítulo da novela Três Graças, a operação feita por José Maria em Bagdá é um sucesso, e o bandido sai da mesa cirúrgica com a vida por um fio, mas fora de perigo imediato. Ainda grogue, ele exige ver o projétil retirado do próprio corpo. Quando a bala é colocada em sua mão, Bagdá encara o metal como um troféu de guerra e decide guardá-lo, jurando que aquele pedaço de chumbo ainda será usado para cobrar uma dívida antiga. O gesto deixa os comparsas inquietos e reforça a aura de ameaça que passa a rondar todos ao redor. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Chica comenta com Rivaldo sobre sua estranheza a respeito do sumiço de Célio. Ela lista pequenos detalhes que não se encaixam. A mala desaparecida, o celular desligado, o silêncio repentino. Rivaldo tenta minimizar, mas também sente o peso da ausência e concorda que algo errado pode ter acontecido. Do outro lado, Joelle tenta convencer Gerlúcia a colocar em prática a ideia de Jorginho. Ela e Raul aceitarem o convite para jantar na casa de Arminda sem correr perigo. Joelle argumenta que a presença de Jorginho seria um escudo, alguém capaz de antecipar qualquer armadilha. Gerlúcia hesita, mas percebe que evitar o confronto pode ser mais arriscado do que encará-lo de frente. Sem saber disso, Arminda combina com Helga de aumentar a dose do calmante de Josefa justamente na noite em que o filho for jantar em sua casa com Joelle. A vilã quer a empregada fora de combate, longe de qualquer interferência. Helga demonstra receio, mas acaba concordando, ciente de que desobedecer a Arminda nunca termina bem. Herculano, pressionado pela insistência de Lena, resolve conhecer Joelle. Ele se mostra curioso e desconfiado, querendo entender quem é a mulher que mexeu com a estrutura da família e provocou tantos atritos silenciosos. Paralelamente, Paulinho reconhece Cláudia em um cruzamento movimentado. O choque é imediato. Sem pensar duas vezes, ele decide seguir o carro em que ela está, mantendo distância, sentindo que aquele encontro inesperado pode levá-lo a respostas perigosas. E o jantar começa a ganhar contornos imprevisíveis quando Arminda se surpreende ao ver Jorginho chegar com Joelle e Raul para a noite em sua casa. O sorriso da anfitriã endurece por um segundo. A presença inesperada muda o jogo, e Arminda percebe que dessa vez alguém pode ter chegado preparado demais. Zenilda passará por uma virada que ninguém esperava. A advogada, antes discreta e sempre tentando manter as aparências, surgirá com outra postura, outro olhar e uma frieza que deixará claro: a mulher traída morreu. No lugar dela, nasce alguém disposto a ir até o fim. Tudo começa logo após Zenilda confirmar que Ferete não apenas a traiu com Arminda, mas transformou a própria fundação em um balcão de crimes. A descoberta dos medicamentos falsos, distribuídos como se fossem ajuda social, será o estopim definitivo. Para Zenilda, a traição conjugal será grave, mas o golpe na comunidade, imperdoável. Ferete, sentindo o cerco se fechar, tentará bancar o marido arrependido. Em uma cena tensa, ele surgirá no escritório da advogada com um discurso ensaiado, dizendo que o caso com Arminda foi um erro, que sente falta da família e que ainda ama a esposa. O vilão chegará a mencionar os filhos, tentando usar o emocional como escudo. Zenilda ouvirá tudo em silêncio. O clima ficará pesado quando ela revelar que já sabe de tudo, inclusive que Arminda esteve em sua cama. A reação de Ferete será de choque absoluto. O empresário perceberá que perdeu o controle da narrativa e entrará em pânico quando Zenilda mencionar, sem rodeios, a casa de farinha. A simples citação da fábrica clandestina será suficiente para desmontar Ferete. Ele tentará negar, gaguejar, mudar de assunto, mas Zenilda será cirúrgica. Dirá que tem informações suficientes para levar o esquema inteiro às autoridades e que não aceitará mais ameaças veladas. Assim que Zenilda deixar o local,
Ferete ligará desesperado para Macedo. Em tom autoritário, ordenará que tudo seja fechado imediatamente. Máquinas desligadas, funcionários dispersados, documentos queimados. O medo de uma operação policial fará o vilão agir de forma impulsiva, aumentando ainda mais o risco de erros. Paralelamente, Zenilda tomará uma decisão simbólica. Não voltará para casa. Ela recolherá apenas o essencial e buscará abrigo no flat de Rogério. O reencontro entre os dois será carregado de tensão, cumplicidade e feridas abertas. Rogério deixará claro que não pretende interferir emocionalmente, mas se colocará ao lado dela na guerra que está prestes a começar. O flat rapidamente deixará de ser apenas um refúgio e se transformará em um verdadeiro quartel-general. Pastas, documentos, fotos, pendrives e anotações passarão a ocupar a mesa da sala. Zenilda assumirá a liderança estratégica, enquanto Rogério cuidará da articulação nos bastidores, usando contatos antigos e informações privilegiadas. A aliança ganhará ainda mais força com a chegada de Xênica. A personagem surgirá carregando dor e revolta. Seu filho, José Maria, continua preso injustamente por ter descoberto que a fundação distribuía placebos no lugar de medicamentos reais. Para Xênica, Ferete destruiu vidas, e agora pagará por isso. O trio formará uma frente perigosa. Zenilda trará o conhecimento jurídico. Rogério entrará com a experiência e o faro para jogadas sujas, enquanto Xênica contribuirá com relatos, documentos e testemunhos que conectam diretamente Ferete ao escândalo da saúde pública. Enquanto isso, Ferete começará a perceber que sua imagem está ruindo. Boatos circularão nos corredores da elite paulistana. Reuniões serão canceladas, parceiros se afastarão e investidores passarão a exigir explicações. Arminda, por sua vez, tentará se descolar do escândalo, mas acabará cada vez mais associada ao vilão. Zenilda dará um passo ousado ao decidir usar a mídia como arma. Em um encontro calculado, ela confirmará ao jornalista Theo Pereira que Ferete mantém um caso com Arminda. A revelação ganhará destaque imediato, transformando a traição em um escândalo público. A matéria cairá como uma bomba. Ferete verá seu nome estampado em manchetes, associado não só à infidelidade, mas a um jogo de poder, corrupção e hipocrisia. A fundação, antes vista como símbolo de solidariedade, passará a ser alvo de questionamentos. Zenilda seguirá reunindo provas, costurando alianças e antecipando os movimentos do inimigo. Ela saberá que Ferete não cairá sozinho e que, acuado, pode se tornar ainda mais perigoso. Determinada, fria e estrategista, Zenilda deixará claro que não busca vingança vazia. O objetivo será expor, desmontar e entregar Ferete à justiça. E quanto mais ele tentar escapar, mais evidente ficará que o cerco está se fechando. A queda de braço entre Zenilda e Ferete atingirá um nível sem volta. Sentindo-se acuado, o vilão passará a agir no modo sobrevivência, cometendo erros sucessivos. Ele tentará silenciar antigos funcionários da fundação, oferecer dinheiro a testemunhas e até pressionar médicos ligados à casa de farinha para que sustentem versões combinadas. Nada disso passará despercebido. Zenilda, cada vez mais fria e calculista, antecipará cada passo do ex-marido. Usando sua experiência jurídica, ela organizará um dossiê robusto, com provas encadeadas de forma estratégica, relatórios médicos, notas fiscais falsas, gravações e depoimentos começarão a se conectar como peças de um quebra-cabeça impossível de ignorar. Rogério ficará responsável por garantir que o material chegue às mãos certas, no momento exato. Xênica, por sua vez, viverá cenas de forte emoção ao revisitar o passado do filho. Ela confrontará médicos que sabiam do esquema e se calaram, arrancando confissões decisivas. Um desses depoimentos revelará que Ferete ordenava pessoalmente a distribuição dos placebos, mesmo sabendo que pacientes estavam piorando ou morrendo.
A revelação deixará Zenilda em choque, mas também mais determinada. Enquanto isso, Arminda perceberá que está se tornando descartável. Ferete começará a evitá-la, com medo de que ela se torne um elo fraco. A madame, sentindo-se traída e usada, ameaçará falar tudo o que sabe. O empresário tentará contê-la com promessas vazias, mas o desgaste entre os dois ficará evidente. A situação sairá do controle quando uma nova reportagem de Théo Pereira expor suspeitas sobre a fundação. Embora ainda sem citar a casa de farinha diretamente, a matéria levantará dúvidas suficientes para chamar a atenção do Ministério Público. Ferete entrará em desespero ao perceber que o cerco institucional começou. Em paralelo, Zenilda terá uma conversa definitiva com os filhos. Sem entrar em detalhes sórdidos, ela explicará que está lutando para que a verdade venha à tona. A cena será carregada de emoção e reforçará que sua guerra não é apenas pessoal, mas moral. Nos momentos finais dessa virada, Ferete tentará uma cartada arriscada. Procurará Zenilda para um acordo. Oferecerá dinheiro, silêncio e até uma separação amigável em troca da destruição das provas. Zenilda ouvirá tudo com a mesma calma que o apavora desde o início. Ela recusará sem hesitar. A advogada deixará claro que não quer nada dele, além da verdade exposta e da justiça feita. Ao sair do encontro, Zenilda terá certeza de que Ferete cruzou o ponto de retorno. Com o apoio firme de Rogério e Xênica, ela dará o sinal para que as provas sejam oficialmente entregues às autoridades. O clima será de tensão máxima, com a sensação de que a qualquer momento o vilão pode reagir de forma imprevisível. E enquanto Ferete acredita que ainda tem cartas na manga, a engrenagem que Zenilda colocou em movimento seguirá avançando, silenciosa e implacável, indicando que a queda do empresário está mais próxima do que ele imagina. Arminda é capaz de tudo para impedir o nascimento da própria neta. O aviso deixa Joelle em choque, e a sensação de que o pior ainda está por vir toma conta do ar. Rogério marcará presença em um dos eventos mais comentados, e nada será discreto nessa reaparição. O homem dado como morto decidirá sair das sombras no momento mais estratégico possível, transformando uma celebração pensada para exaltar Ferete em um verdadeiro campo minado de revelações, tensão e violência. Tudo começará com os preparativos da inauguração de mais uma farmácia ligada à fundação comandada por Ferete, instalada no coração da chacrinha. O evento será vendido como uma grande ação social, com discursos ensaiados, banners espalhados pela comunidade e uma estrutura de palco grandiosa, montada para impressionar moradores, imprensa e autoridades locais. Ferete fará questão de circular entre os convidados com o sorriso treinado de benfeitor, ignorando que seu passado está prestes a subir ao palco com nome e sobrenome. Nos bastidores, Zenilda estará irreconhecível. Abalada, ferida e ao mesmo tempo mais firme do que nunca, ela já não será a mulher que defendia a imagem do marido a qualquer custo. Após flagrar Ferete na cama com Arminda, a advogada terá rompido definitivamente com ele. A traição será apenas o estopim para algo ainda mais grave: a descoberta de documentos, contratos e provas que ligam a fundação ao esquema de medicamentos falsos que circulam pela comunidade. A partir daí, Zenilda não apenas abandonará a casa, como também mudará de lado. Consumida por um misto de culpa, revolta e desejo de justiça, ela procurará Rogério. O reencontro entre os dois será carregado de tensão e silêncio. Ele, vivendo como um fantasma, escondido para sobreviver. Ela, tentando se reerguer depois de ver sua vida desmoronar. Zenilda se oferecerá para ser a advogada de Rogério, colocando sua experiência jurídica a serviço do homem que todos acreditam estar morto. Mais do que isso, ela enxergará nessa aliança a chance de expor Ferete publicamente. Rogério, por sua vez, entenderá que chegou o momento de parar de se esconder. Ao saber da inauguração da farmácia na chacrinha,
Ele verá ali a oportunidade perfeita para reaparecer diante de todos. Não será uma volta tímida nem silenciosa. Será um golpe direto no coração do espetáculo armado por Ferete. Ele aceitará o plano de Zenilda, ciente de que, ao se revelar, colocará a própria vida em risco. No dia do evento, a chacrinha estará lotada. Moradores curiosos, funcionários da fundação, jornalistas e convidados se aglomerarão diante do palco. Música animará o ambiente, enquanto Ferete aguarda o momento de discursar, certo de que aquela será mais uma vitória de imagem. Zenilda circulará entre os bastidores com um semblante sério, controlando cada passo, cada detalhe, como quem sabe que está prestes a acender um fósforo em um barril de pólvora. No auge da cerimônia, quando Ferete já estiver pronto para falar, Zenilda tomará o microfone antes dele. O silêncio se espalhará pela plateia. Com a voz firme, ela fará um anúncio inesperado. Pronunciará o nome de Rogério em alto e bom som, convidando-o a subir ao palco. O choque será imediato. Murmúrios se espalharão, pessoas se olharão sem entender, e Ferete ficará paralisado, pálido, como se tivesse visto um fantasma. Rogério surgirá entre o público, caminhando lentamente, sob olhares incrédulos. Alguns recuarão, outros apontarão, incapazes de acreditar no que veem. O morto-vivo estará ali, de carne e osso, encarando o homem que tentou apagá-lo da história. A tensão será sufocante. Ferete tentará manter a postura, mas seu desespero ficará evidente. Antes que qualquer palavra seja dita no palco, o caos se instalará. Em meio à multidão, Misael aparecerá armado. Dominado pelo ódio e pelo desespero, ele efetuará disparos em direção ao palco, numa tentativa clara de matar Ferete. O público entrará em pânico, gritos ecoarão, pessoas correrão sem saber para onde. O som dos tiros quebrará a encenação de vez. Ferete será atingido e cairá, provocando ainda mais confusão. O evento se transformará em uma cena de guerra. Enquanto seguranças tentam conter a multidão, José Maria surgirá entre os feridos. Mesmo carregando o peso de ter sido preso injustamente por uma armação de Ferete, o médico não hesitará. Movido pelo juramento que fez à profissão, ele se ajoelhará para socorrer o vilão, estancando o sangramento e evitando o pior. Rogério observará tudo à distância, consciente de que sua reaparição mudou o rumo daquela noite para sempre. Zenilda, abalada, perceberá que o que começou como um ato de justiça se transformou em algo ainda mais perigoso. O clima será de pânico, sirenes se aproximarão e a chacrinha jamais esquecerá o dia em que um morto voltou à vida diante de todos, exatamente quando a verdade começou a vir à tona. A chegada da polícia colocará um ponto final no caos imediato, mas não apagará o estrago causado. Viaturas cercarão a área, curiosos serão afastados e o palco, minutos antes símbolo de festa, se tornará cenário de investigação. Ferete será levado às pressas para o hospital, sob escolta, ainda inconsciente. O estado dele inspirará cuidados, mas ficará claro que sobreviveu, para a frustração de uns e alívio estratégico de outros. Misael tentará fugir em meio à confusão, mas será contido antes de alcançar uma das saídas improvisadas. Algemado, ele berrará acusações desconexas, misturando ódio, arrependimento e ameaças veladas. Suas palavras soltas deixarão no ar a sensação de que há muito mais por trás daquela tentativa de assassinato do que um simples surto. A polícia recolherá a arma e iniciará os depoimentos ainda no local. Rogério, por orientação de Zenilda, não será detido. A advogada intervirá com firmeza, apresentando documentos que comprovam sua identidade e explicando de forma calculada as razões que o obrigaram a se manter fora de circulação. A reaparição oficial será registrada, fotografada e rapidamente espalhada pela imprensa. Em poucas horas, o nome de Rogério dominará manchetes, redes sociais e rodas de conversa na chacrinha. Zenilda assumirá o controle da situação com frieza. Ela acompanhará Rogério até um local seguro
e no caminho deixará claro que o jogo mudou. Com Ferete hospitalizado, a fundação ficará vulnerável. Contratos, doações e movimentações financeiras começarão a ser questionados. A advogada afirmará que o próximo passo será formalizar denúncias e forçar auditorias, usando o impacto público da reaparição como escudo. José Maria permanecerá no hospital, prestando esclarecimentos sobre o atendimento de emergência. Mesmo relutante, ele será tratado como herói por alguns funcionários, o que o deixará visivelmente desconfortável. O médico saberá que salvou a vida de um homem que o destruiu, mas também entenderá que esse gesto poderá pesar quando as contas começarem a ser cobradas. Enquanto isso, Arminda assistirá às imagens do evento pela televisão em choque. A visão de Rogério vivo, ali, anunciado por Zenilda, será um golpe duro demais para ser digerido. O sorriso desaparecerá do rosto da vilã, substituído por um medo cru. Ela perceberá que não se trata apenas de um escândalo passageiro, mas do início de uma queda que pode arrastar todos ao redor. Na chacrinha, o clima será de inquietação. Moradores comentarão cada detalhe, juntando peças, lembrando histórias mal explicadas do passado. A fundação, antes vista como salvadora, passará a ser encarada com desconfiança. O nome de Ferete deixará de ser sinônimo de benfeitoria e passará a circular acompanhado de suspeitas, sussurros e acusações. Rogério, agora oficialmente de volta, entenderá que não há mais retorno possível às sombras. A partir daquele momento, cada passo será vigiado, cada decisão terá consequências. Ao lado de Zenilda, ele se preparará para enfrentar não apenas Ferete, mas toda a rede de mentiras que sustentou o império construído na chacrinha. Um confronto que promete mudar definitivamente o rumo da novela. Paulinho jamais imaginou que um clique de celular poderia virar um divisor de águas entre o homem apaixonado e o agente da lei que jurou servir. O policial ficará dividido entre proteger o coração ou cumprir o dever, e a escolha que fará colocará seu relacionamento em rota de colisão com a verdade. Tudo se inicia quando Paulinho segue Cláudia pelas ruas da cidade. A atitude não é aleatória. Há dias, ele sente que algo não se encaixa, que informações somem, que versões mudam de tom. A intuição policial fala mais alto. Ele mantém distância, observa cada movimento, cada parada, até que o inesperado acontece. Em uma rua pouco movimentada, Paulinho vê Gerluce se aproximar de um carro. O choque vem segundos depois, quando ele reconhece quem está ao volante. Rogério, o homem dado como morto, o fantasma que insiste em circular entre os vivos. O policial congela por um instante. O coração acelera, a respiração pesa, mas o instinto fala mais alto. Paulinho saca o celular e fotografa tudo. Gerluce entrando no carro, Rogério atento ao redor, Cláudia no banco de trás, observando com frieza. Cada imagem vira prova, cada segundo registrado pesa como chumbo. Naquele momento, o agente entende que foi enganado, que a mulher com quem divide a vida omitiu uma ligação perigosa, antiga e cheia de sombras. Horas depois, o confronto é inevitável. Paulinho chama Gerluce para conversar e coloca as fotos sobre a mesa, sem rodeios. O silêncio entre os dois diz mais do que qualquer acusação. Gerluce tenta se explicar. Fala em mal-entendidos, em medo, em segredos que saíram do controle. Diz que precisava de tempo, que não sabia como contar, que Rogério a procurou primeiro. Mas cada frase só aprofunda a desconfiança. O policial escuta, mas já não consegue separar sentimento de investigação. O olhar dele endurece. A farda, invisível até então, pesa sobre os ombros. Nos próximos capítulos, Paulinho deixa claro que não pode ignorar o que viu. Ele afirma que, acima de tudo, é policial. A decisão vem seca. Gerluce será convocada para prestar esclarecimentos na delegacia. A atitude cai como uma sentença. O romance entra em suspensão, substituído por um clima de frieza e formalidade. Para Gerluce,
É a prova de que o amor não será suficiente para blindá-la da lei. A ida à delegacia promete estremecer ainda mais a trama. Para a surpresa de Paulinho e de todos os presentes, Gerluce não chega sozinha. Ela aparece acompanhada de Rogério, que mantém a postura controlada, quase ensaiada. O clima no local muda imediatamente. Murmúrios, olhares atravessados e a sensação de que algo grande está prestes a vir à tona tomam conta do ambiente. Durante o depoimento, Rogério fala pouco e escolhe cada palavra com cuidado cirúrgico. Ele confirma alguns fatos, omite outros, distorce detalhes cruciais e, com isso, constrói uma versão que acaba livrando Gerluce de qualquer suspeita direta naquele momento. A cuidadora, por sua vez, segue a linha do companheiro de depoimento, reforçando a narrativa e evitando contradições. Aos olhos dos policiais, tudo parece se encaixar, ao menos oficialmente. Paulinho acompanha cada resposta com atenção extrema. Ele percebe as lacunas, sente o peso das omissões, identifica os silêncios estratégicos. Como namorado, está ferido. Como policial, está alerta. Algo não fecha, e ele sabe disso. Mesmo assim, a lei exige provas concretas, não intuições. O resultado preliminar do depoimento frustra o agente, que se vê obrigado a aceitar, por hora, a inocência de Gerluce nos autos. Nos bastidores da delegacia, o clima segue tenso. A relação entre Paulinho e Gerluce fica marcada por olhares contidos e palavras não ditas. Ele mantém a postura profissional, mas o conflito interno cresce. Até onde ela está envolvida? O que Rogério ainda esconde? E qual será o próximo movimento desse jogo perigoso que envolve mentiras, alianças improváveis e sentimentos em risco? Enquanto isso, a sombra de Arminda paira sobre cada decisão. A ligação de Rogério com o passado da vilã promete reacender feridas antigas e colocar novos personagens na linha de fogo. Paulinho, agora mais atento do que nunca, passa a observar cada detalhe, disposto a ir até o fim, mesmo que o preço seja alto demais para o coração. A partir daquele depoimento truncado, o clima entre todos os envolvidos ficará carregado de tensão e desconfiança. Paulinho deixará a sala da delegacia com a sensação incômoda de que perdeu uma batalha importante, mas não a guerra. Ele sabe que Rogério falou apenas o suficiente para parecer colaborativo e que Gerluce se apoiou nessa versão como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Oficialmente, nada pode ser feito naquele instante. Extraoficialmente, o policial passa a enxergar o caso com outros olhos. Nos dias seguintes, Paulinho mergulhará ainda mais fundo na investigação. Ele revisitará imagens, horários, cruzará informações antigas, retomará relatórios esquecidos e começará a perceber pequenos detalhes que juntos formam um desenho maior. Conversas fora de contexto, movimentações estranhas, encontros mal explicados. Cada peça reforça a certeza de que Rogério não ressurgiu por acaso e que Gerluce sabe mais do que aparenta. O relacionamento entre Paulinho e Gerluce entrará em um terreno árido. O diálogo será frio, cheio de pausas desconfortáveis e respostas evasivas. Ela sentirá o peso da desconfiança constante, enquanto ele lutará contra o impulso de proteger quem ama. Em silêncio, o policial passa a observar gestos, mudanças de humor e até escolhas de palavras da companheira. O amor, agora, convive com a vigilância. Rogério, por sua vez, mostrará confiança excessiva após deixar a delegacia. A falsa sensação de vitória o fará circular com mais ousadia, acreditando que conseguiu neutralizar qualquer ameaça imediata. No entanto, essa postura acabará chamando ainda mais atenção. Movimentos precipitados e contatos inesperados começarão a acender alertas silenciosos nos bastidores da trama. Gerluce ficará cada vez mais pressionada. Entre a culpa, o medo e a necessidade de manter segredos enterrados, ela começará a demonstrar sinais claros de desgaste emocional.
A personagem passará a viver em estado de alerta, temendo que qualquer deslize revele verdades que ela não está pronta para encarar, nem para assumir. Enquanto isso, Paulinho tomará uma decisão definitiva. Ele não se afastará do caso, mesmo que isso custe sua vida pessoal. O policial entenderá que, dali em diante, cada passo precisará ser calculado. Ele seguirá investigando com discrição, reunindo provas sólidas antes de agir novamente. A farda, mais uma vez, falará mais alto. O jogo vira um duelo silencioso, onde todos fingem normalidade enquanto escondem cartas perigosas na manga. Alianças frágeis começam a rachar, mentiras passam a se sobrepor e o passado insiste em cobrar seu preço. Bastará um erro, uma palavra fora do lugar ou uma prova inesperada para que tudo venha à tona, e ninguém sairá ileso quando a verdade finalmente decidir aparecer. Paulinho, Juquinha e o delegado surgem no ferro velho com um mandado de busca e apreensão. O destino resolverá cobrar a conta de Ferete da forma mais cruel possível, em público, à luz do dia e diante de todos aqueles que ele sempre tratou como figurantes descartáveis. O evento da fundação, organizado na Chacrinha para celebrar a inauguração de mais uma farmácia popular, começará com discursos ensaiados, sorrisos calculados e aplausos forçados. Ferete circulará entre autoridades, benfeitores e moradores da comunidade, com o peito estufado, como se fosse intocável. Para ele, aquele palco não é apenas uma cerimônia, é um troféu vivo de seu poder. A atmosfera mudará em segundos. Em meio à multidão, quando Ferete se aproximar do microfone para discursar, um estampido seco cortará o ar. O som será seguido por gritos, correria e um silêncio atônito que antecede o caos. Ferete será atingido por um disparo, sentindo a dor rasgar seu corpo e a realidade quebrar sua sensação de invencibilidade. Pessoas se jogarão no chão, crianças chorarão, seguranças tentarão conter o pânico, enquanto o empresário cambaleará, tentando manter a postura mesmo ferido. A cena ganhará contornos ainda mais irônicos quando José Maria surgir entre os presentes. O médico, que teve sua carreira, sua honra e sua liberdade destruídas por uma armação fria de Ferete, estará ali por acaso, ou destino. Sem hesitar, ele se aproximará do homem que arruinou sua vida. A postura profissional falará mais alto que o rancor. José Maria avaliará o ferimento, improvisará os primeiros socorros e tomará decisões rápidas para evitar uma tragédia maior. A perícia policial, acionada imediatamente, começará a reconstruir os acontecimentos. Testemunhas confusas darão versões desencontradas, enquanto os investigadores localizarão indícios que apontam para uma arma ligada a Misael. A informação correrá pelos bastidores da comunidade como pólvora, levantando suspeitas, teorias e medos antigos. O atentado deixará claro que a Chacrinha está sentada sobre um barril de pólvora prestes a explodir. Mesmo ferido, Ferete surpreenderá a todos com sua postura arrogante. Recusará ser carregado, insistirá em sair andando e fará questão de ser visto, como se quisesse provar que ainda está no controle. O sangue manchando a roupa não será suficiente para silenciar seu ego. Em meio à confusão, ele lançará um olhar calculado para José Maria. Não de arrependimento, mas de conveniência. No auge do cinismo, Ferete fará um convite que deixará todos perplexos. Chamará José Maria para retomar o trabalho no posto de saúde da comunidade já no dia seguinte. O gesto soará como um ato de grandeza para alguns, mas para outros ficará claro que se trata de mais uma jogada estratégica, misturando falsa gratidão, manipulação e necessidade de manter as aparências após o atentado. José Maria ficará visivelmente abalado. O convite o colocará diante de um dilema cruel: voltar a trabalhar sob a sombra do homem que o destruiu ou recusar e carregar o peso de abandonar novamente a comunidade que tanto precisa dele. Zenilda intervirá de imediato, enxergando na proposta uma oportunidade de reconstrução e defendendo que o médico reassuma seu posto, agora com o apoio institucional que antes lhe foi negado. Enquanto isso,
A polícia intensificará as investigações na chacrinha. Viaturas circularão com frequência, moradores serão interrogados e antigas rixas voltarão à tona. O atentado funcionará como um gatilho para revelar tensões escondidas, alianças perigosas e segredos que estavam apenas esperando o momento certo para emergir. Ferete passará a circular com um curativo visível, transformando o ferimento em símbolo. Para uns, ele será visto como vítima. Para outros, como alguém colhendo o que plantou. Nos bastidores, porém, o empresário começará a recalcular seus passos, consciente de que o tiro não atingiu apenas seu corpo, mas abalou a falsa sensação de segurança que ele sempre cultivou. Na chacrinha, nada mais será como antes. O atentado marcará o início de uma nova fase de tensão, desconfiança e jogos de poder, enquanto José Maria tenta decidir se aceita trabalhar novamente ao lado do homem que quase o destruiu, e a comunidade observa, em silêncio, esperando o próximo movimento nesse tabuleiro perigoso. O atentado contra Ferete continuará reverberando como um terremoto silencioso na chacrinha. A cena do disparo será reconstituída inúmeras vezes pela polícia, com agentes voltando ao local, recolhendo cápsulas, refazendo trajetos e cruzando depoimentos que não batem. Cada nova informação aumentará a tensão. O nome de Misael surgirá com mais força nos relatórios e a simples menção dele já será suficiente para causar desconforto entre moradores e lideranças da comunidade. Ferete, por sua vez, será levado ao hospital sob forte esquema de segurança. Mesmo debilitado, ele se recusará a assumir o papel de vítima indefesa. Do leito, dará ordens, fará ligações e exigirá controle absoluto da narrativa. Para a imprensa e para os aliados, repetirá que o atentado não o enfraqueceu. Pelo contrário, usará o episódio como combustível para reforçar sua imagem de homem forte, que sobrevive até quando tentam silenciá-lo. José Maria acompanhará todo o procedimento médico com profissionalismo, mas por dentro estará em conflito. Cada olhar de Ferete, cada palavra atravessada de falsa cordialidade, funcionará como um lembrete das noites na cadeia e da injustiça que sofreu. A proposta de retornar ao posto de saúde deixará de ser apenas uma oferta de trabalho e passará a simbolizar uma armadilha emocional e moral. Zenilda tentará agir como mediadora. Convencida de que a presença de José Maria é fundamental para a comunidade, ela pressionará para que o médico aceite, garantindo que agora tudo será diferente. No entanto, o clima entre eles ficará carregado, pois José Maria não confiará totalmente nas intenções por trás daquele convite repentino. Enquanto isso, rumores se espalharão rapidamente. Alguns dirão que o atentado foi um aviso. Outros, que foi apenas o primeiro passo de algo muito maior. A chacrinha se dividirá entre os que defendem Ferete e os que acreditam que o ataque é consequência direta de seus próprios crimes. O medo se instalará nas ruas e a sensação de que ninguém está realmente seguro passará a dominar o cotidiano. Com o curativo ainda recente, Ferete retornará à comunidade fazendo questão de ser visto. Circulará lentamente, cumprimentará moradores e posará como exemplo de superação. Mas por trás da aparência confiante, ele começará a agir com mais cautela, ciente de que agora há alguém disposto a puxar o gatilho. Ao mesmo tempo, a investigação avançará em silêncio, acumulando provas que podem mudar completamente o rumo da história. Velhos segredos ameaçarão vir à tona, alianças serão testadas e decisões difíceis precisarão ser tomadas. A pressão aumentará de forma silenciosa e constante. O retorno de Ferete à chacrinha não será apenas simbólico. Ele passará a circular com escolta discreta, observando tudo e todos, como quem tenta identificar de onde pode vir o próximo golpe. Cada rosto conhecido parecerá carregar uma ameaça oculta. A postura arrogante seguirá intacta, mas o olhar atento denunciará que algo mudou por dentro.
José Maria, ainda indeciso, fará uma visita solitária ao posto de saúde antes de dar qualquer resposta definitiva. O local, abandonado e carente de recursos, despertará nele o senso de responsabilidade que nunca conseguiu calar. Moradores o reconhecerão, alguns agradecerão em silêncio, outros pedirão que ele fique. O peso da escolha ficará ainda maior, porque aceitar significará conviver diariamente com o homem que quase destruiu sua vida. Recusar, por outro lado, será abandonar pessoas inocentes. Zenilda seguirá atuando nos bastidores, tentando reorganizar a imagem da fundação após o atentado. Ela perceberá que a confiança da comunidade está por um fio e que qualquer passo em falso pode transformar Ferete de sobrevivente em alvo de revolta popular. Ao mesmo tempo, começará a desconfiar que o atentado pode ter ligação com algo mais profundo do que uma simples vingança. A investigação policial avançará de forma discreta, mas eficiente. Novas testemunhas surgirão, versões serão revistas e detalhes antes ignorados ganharão importância. O nome de Misael continuará rondando os relatórios, e a sensação de que alguém está sendo protegido começará a incomodar até os investigadores mais experientes. Ferete, mesmo ferido, retomará reuniões estratégicas e fará promessas grandiosas, como se tentasse provar que segue no controle absoluto da situação. No entanto, seus gestos denunciarão pressa e suas decisões começarão a soar impulsivas. O atentado terá deixado uma marca invisível, a certeza de que ele não é mais intocável. Na chacrinha, o clima será de espera tensa. Ninguém saberá exatamente o que vem a seguir, mas todos sentirão que algo grande está prestes a explodir.